Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem umas 3 semanas ou 4 que eu falei em Romanos 12:1. Depois a gente teve o encontrão, depois eu estava viajando, e agora eu quero retomar para Romanos 12:2. Em Romanos 12:1, a gente viu que o nosso culto a Deus, o culto que tem sentido, o culto que tem lógica, não é fazer o culto no domingo e nos outros dias ter uma vida diferente. Não é fazer um culto nesse local e fora daqui ter uma vida que não corresponde ao que a gente faz aqui. Mas o culto que tem sentido é a vida toda em Cristo. É a vida toda como um corpo oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso eu falei naquele dia, e é alguma coisa que vocês sabem. Quero ir agora para o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Coloca uma versão aí mais tradicional, por favor. Para não ficar... Não está errado não, mas para não ficar... Eu não precisava ficar dando explicação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando fala não se conformar aqui, não é assim, não estou conformado, não é isso não. Não me conformo com isso, não. É como estava na primeira versão aí que estava colocada, não tomar a forma. Não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. Como água. A água toma a forma de onde ela é colocada. Se a gente colocar a água em um tacho assim, baixo e largo, ela vai ficar daquele jeito. Se botar a água em um jarro comprido, vai ficar comprido. Se colocar a água em alguma coisa assim sinuosa, ela vai ficar sinuosa. Isso é tomar forma. E há pessoas que tomam a forma de onde estão. Quando está no lugar que todo mundo é de uma maneira, ela é daquela maneira. Mas se não está ali, está em outro lugar, ela já toma a forma daquele outro lugar. E está num lugar onde ninguém usa palavrão, ela não usa palavrão. Mas se está num lugar onde todo mundo usa palavrão, ela usa palavrão. Se está num lugar onde todo mundo é honesto, ele é honesto. Se está num lugar que todo mundo dá um jeitinho nas coisas, ele também começa a dar um jeitinho nas coisas. Tem gente que até usa o seguinte argumento: olha, lá no meu trabalho, na minha profissão, lá na minha atividade, se eu não agir daquele jeito, que é um jeito errado, não dá certo. Eu vou falir. Aí ele toma a forma daquelas pessoas, como água toma a forma do lugar onde está. É alguém que não tem firmeza naquilo que crê em Cristo, no caráter de Jesus, mas ele se ajusta, se amolda àquela situação. Quer ver outra coisa que mostra a pessoa que toma a forma do mundo? É a pessoa que diz assim: mas eu tive que reagir daquela forma porque todo mundo fez isso comigo. Então ele toma a forma daquilo que os outros fazem com ele. E aqui está dizendo: não tome a forma do mundo, não seja do jeito que o mundo vive. Agora, o que é o mundo? A gente precisa entender o que é o mundo. Mundo na Bíblia
Tem pelo menos 3 maneiras da gente compreender. Tem mundo, universo. Planeta Terra e universo, todo o universo. A Bíblia se refere ao mundo nesse sentido físico. E todo planeta e todo o universo pertencem a Deus. A terra, do Senhor é a terra e a sua. Pouca gente sabe decorar o salmo, vamos lá? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Está lá no salmo. Vamos recitar, vamos embora? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, o mundo, planeta, árvores, animais, cometas, astros, buracos negros do universo, estrelas, tudo que existe tem um dono. E o dono é o Criador. É Deus, é Cristo Jesus, o Criador. Isso é uma maneira de ver mundo. Outra maneira de ver o mundo, de entender, são as pessoas. Pessoas. João 3,16, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mundo, pessoas. As pessoas que Deus ama. E terceira maneira de entender mundo é o sistema mundano, pecaminoso, o jeito de viver do mundo. Se mundo, pessoas, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mundo, sistema, o jeito de viver o mundo, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus, seu Filho unigênito. Ele amou a gente, amou a mim e a você, amou as pessoas. Mas quando fala do jeito de viver do mundo, ele diz, não ame o mundo. E nesse texto lá de 1 João, que fala para não amar o mundo, ele diz o que é o mundo. Ele fala, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso é o mundo. O que é concupiscência? Desejo desregulado. É viver guiado pelo que a gente quer. Assim é o mundo. O mundo está o tempo todo falando comigo e com você. Você vai ser feliz se você tiver tudo que você quer. Se você conseguir fazer tudo que você quer fazer, você vai ser feliz. Se dentro de tua casa tu conseguir mandar no teu marido, você vai ser feliz. Se dentro da tua casa você conseguir mandar na tua mulher, você vai ser feliz. Se dentro da tua casa você conseguir fazer tudo que quiser e não respeitar seus pais, você vai ser feliz. Se você conseguir todo o dinheiro do mundo, você vai ser feliz. Isso é o mundo. Desejo da carne, isto é, o que eu quero fazer, eu vou e faço. Como qualquer animal. Menos o cachorro evangelista de Ângela. Boa tática, Ângela. Isso é mundo, eu tenho desejo da carne. Segundo, tudo que eu vejo, eu quero. Concupiscência dos olhos, desejo dos olhos, eu vejo. E se tem uma situação pior ainda, é a nossa que vivemos hoje. Quando a Bíblia foi escrita, a gente não tinha propaganda. E hoje a gente tem propaganda, que fica o tempo todo querendo fazer a gente desejar coisa que a gente não precisa. Tá, mas só de passagem eu estou citando isso aqui. O que a gente vê, a gente quer, isso é mundo. O que a gente deseja, a gente quer. O que vê, a gente quer. E finalmente a soberba da vida. Eu sou maior, eu sei mais do que os outros, eu sou mais forte do que os outros, eu sou mais bonito do que os outros, eu sou mais sabido do que os outros, eu sou melhor do que os outros,
quem manda sou eu quero ter fama. Eu quero ser reconhecido. Se eu não vou ter fama na internet com milhões de seguidores, eu vou ter fama na minha rua. Todo mundo na minha rua vai saber quem eu sou. Na minha família, todo mundo vai dizer que eu sou o melhor. Na igreja, eu tenho que ser reverenciado. Como é o nome disso? Soberba da vida. Isso é mundo. Tem gente que pensa que mundo é somente no aspecto sexual. A indecência do mundo, e indecência é mundo mesmo. Mas tem gente que fica só com isso. Aí passa ali a mulher com a roupa indecente. Mundo. Mas às vezes essa pessoa que está criticando aquela roupa indecente é toda soberba. Eu mesmo não uso aquela roupa. Epa, soberba da vida. Eu sou melhor do que aquela pessoa. Isso é mundo também. Estou conseguindo explicar? Aí eu vejo ali alguém que como a gente tem visto tanto, são homossexuais e estão ali dois rapazes juntos, duas moças juntas e não, mas eu sou avarento. Tem uma pessoa com necessidade do meu lado e eu não ajudo a pessoa. Isso também é mundo. Percebam que eu não estou dizendo que a indecência sexual não é mundo, mas eu estou dizendo que não é só isso. Aí eu também não perdoo uma pessoa. Eu sou rígido com as pessoas. Quem anda comigo tem que vir aqui, na unha. É mundo, porque é soberba da vida. Eu estou aqui controlando tudo. Mundo, concupiscência da carne ou desejo da carne, concupiscência dos olhos ou desejo dos olhos e soberba da vida. Quando, por exemplo, eu só penso em mim, a pessoa que está do meu lado está precisando de mim e eu só penso no meu bem-estar. Isso é mundo. Na verdade, eu estou aqui dando os vários exemplos de mundo, mas o fato é que a Bíblia diz, todo mundo aqui sabe decorado, o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo, sabe o que? Jazer. Assim, a gente passa no cemitério e está lá a plaquinha, aqui jaz fulano de tal. Pois a pessoa está colocada ali, isso é jazer. Está colocado ali. Quando diz que o mundo jaz no maligno, jaz no diabo, é porque o sistema do mundo, o jeito de pensar do mundo, está no colo de Satanás. Ele que governa. O mundo inteiro, o dinheiro do mundo, a educação, a cultura, a religião do mundo, que não tem Cristo, quando alguém usa o nome de Deus, mas Jesus não é o Senhor, Jesus não está no centro, é mundo, o mundo inteiro jaz no maligno, a mente das pessoas está escravizada por Satanás, de todos os tipos de gente, desde aquele estuprador de criancinha, até aquela pessoa com a vida toda direitinha, mas que é soberbo, todos são controlados pelo diabo, todos. E a gente se livra disso quando a gente se converte a Jesus. Lá em Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E andávamos segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. O espírito que opera nos filhos da desobediência, e andávamos segundo os nossos pensamentos e os desejos da nossa carne. Está aqui o trio que governa a pessoa que não anda no espírito. É o mundo, Satanás e eu mesmo. Satanás, quando eu não ando no espírito, eu estou sem Cristo.
Tem esperança? Tem esperança, tem esperança. Valeu, vocês fazem milagre, viu? Quando eu ando segundo o mundo, segundo Satanás e a vontade, eu estou no império das trevas. O mundo é isso. Quer ver outra coisa sobre o mundo? Tá dando para mesmo abafado, tá dando para entender aí? Tudo bem, Roque? Aí. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, vamos relembrar as 3 tentações? Uma tentação, Satanás disse assim: já que você é o filho de Deus e está aí morrendo de fome, 40 dias sem comer, transforme essa pedra em pão. O que é que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem. Veja só, a gente já sabe disso, a maneira da gente vencer a tentação, vencer Satanás é com a palavra, aqui no coração em primeiro lugar, e também a gente confessar a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Depois, Satanás também leva Jesus lá no cume do templo, lá no bem alto, e diz: se jogue daqui, porque está escrito ao teu respeito, que aos anjos dará a ordem ao teu respeito. Você vai se jogar, os anjos vão te segurar. Veja só, a tentação do pão foi concupiscência da carne, desejo do pão, e também soberba da vida. Eu tenho poder para transformar pedra em pão. Jesus não entrou nisso, não, nada disso. Nem só de pão viverá o homem. Aí Satanás leva Jesus lá para o cume, lá para a torre do templo de Jerusalém, e disse: jogue daqui que os anjos vão te pegar. Ó, que coisa, né? Vou me jogar porque eu sou filho de Deus e os anjos vão me pegar. Imagine, Jesus se joga e desce assim, ó, e pousa lá embaixo. Não precisa nem de asa delta, nem de nada. E pousa. O que foi que aconteceu? Os anjos pegaram ele, ó. Jesus, por que você não fez isso? Está escrito no Salmo 91 sobre você. Aí Jesus responde o quê? Nananinha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu sei que os anjos estão ao meu serviço, mas eu não tenho necessidade de fazer espetáculo. Eu não tenho necessidade de brincar com o pecado para Deus me salvar. Vou me jogar daqui por quê? E Jesus diz para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora vamos para a terceira, não necessariamente em ordem, tentação. Qual foi a tentação? O Satanás levou Jesus num monte muito alto, mostrou o quê? Todos os reinos da terra, e disse: tudo isso me foi dado. Se você, agora, o diabo, o bicho é petulante, né? Tentando o Filho de Deus. E Jesus se fez carne e se sujeitou a ser tentado por Satanás, por amor a nós. Então Satanás disse: tudo isso, aí mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso me foi dado. Se você ajoelhado me adorar, eu te dou tudo. Satanás estava falando a verdade quando disse que tudo era dele? Eu não citei o Salmo e pedi para vocês recitarem comigo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Agora Satanás vem para Jesus e diz, mostrando os reinos do mundo, diz: tudo isso me foi dado. Espera aí, quem está certo? O salmista ou Satanás? Os dois. Porque quando está lá no Salmo, está se referindo às coisas. Mas os reinos do mundo, isto é, o governo do mundo, o governo humano do mundo, foi entregue para Satanás. Quem entregou? Adão e Eva. Na hora que Adão e Eva agiram segundo
o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, eles entregaram o governo para a serpente. Vamos ver se não foi assim? Está lá em Gênesis. Eu não estou abrindo aqui, em casa vocês abram para conferir, viu? Lá em Gênesis diz que Deus tinha falado para Adão e Eva, para Adão: não coma dessa árvore do meio do jardim, coma de todas as outras. Aí vem a serpente, que é Satanás, para enganar Eva. E eu só quero dizer o que está lá em Gênesis, que fala o que aconteceu com Eva. Diz assim, está lá em Gênesis, que Eva, vendo que o fruto era bom para dar entendimento, e era agradável ao paladar, ela tomou o fruto e comeu. O fruto, para quem está visitando, não é maçã, não é árvore nenhuma, é o fruto do conhecimento do bem e do mal, que é dizer o seguinte: não preciso de Deus, eu que resolvo o que é certo e errado. Esse é o fruto. É o fruto chamado rebelião, independência. Mas veja só, lá no texto fala que Eva viu que o fruto era agradável aos olhos. Tudo bem, a beleza. Olha, concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. E que era bom ao paladar. Como é que Eva sabia que era bom ao paladar, se ela nunca tinha comido daquele fruto? Porque ela estava sentindo o cheiro. Uma comida que a gente nunca comeu, quando sente o cheiro, é gostoso. Ou uma coisa ruim também. Quer ver? Isso aqui está com fedor. Não, a gente come, está com gosto de barata. Alguém já falou assim? Alguém já comeu barata? Não, mas o fedor, quando tem muita barata, a gente sente. Está ligado o olfato com o paladar, né? E Eva então pensou, é boa para o paladar. Como é o nome disso? Concupiscência da carne. Desejo da carne. E finalmente era boa para dar entendimento. Adão e Eva não precisavam de ter mais entendimento, eles tinham Deus com eles. Mas Satanás enganou eles e disse: não, vocês vão saber tudo. Como é o nome disso? Soberba da vida. Desejo dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. Tudo isso se resume em mundo. Quando nós somos guiados, você é guiado pelo que você vê. E vive cheio de inveja. E vive cheio de ciúme. E tudo que você vê você tem que ter. É mundo. Quando você vive cheio de querendo somente atender os desejos carnais, porque tem vontade, tem que fazer, senão você fica zangado com a vida. Quando era menino, ficava emburrado, né? Eu quero. Agora não, agora fica zangado com Deus, porque Deus não deu. Fica zangado com seus pais, fica zangado com a esposa, fica zangado com o marido, fica zangado com a igreja, fica zangado com o chefe no trabalho, fica zangado com todo mundo. Por quê? Porque você queria e não conseguiu. Desejo da carne. Seja desejo carnal, sexual, seja desejo de fazer coisas que me agradam. Não tem limite. E terceiro, quando eu ou você, nós somos guiados pelo desejo de ser o melhor, de fazer do jeito da gente, de a vontade da gente é que tem que ser feita, soberba da vida. Tudo isso é mundo. E aí está aqui escrito: não tome a forma do mundo. Quando a gente se converte a Cristo Jesus. Ah, meu Deus, eu oro agora para que o Espírito Santo revele de verdade, porque isso é tão importante. A gente ter Jesus não é a gente fazer cultos dia de domingo, não é a gente dizer que é crente. A gente ter Jesus é ser transformado, como esse texto aqui está dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, as tuas opiniões, o teu jeito de pensar.
uma das promessas da nova aliança, que nós já estamos na nova aliança, é assim: tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu me converti muito criança, mas de vida com a igreja, eu já nasci da barriga de minha mãe, já estava participando de culto, né? Mas depois eu me converti. Então, quantas pessoas eu vi cheia de pregação, oração, cheio de coisa, cheio de todo fervoroso, mas pessoas endurecidas. Endurecidas, pessoas que quando eram corrigidas não mudavam, pessoas que quando estavam com problema agiam na brutalidade, pessoas que disputavam poder dentro da igreja, disputando o poder para ver quem pregava mais, ó. Disputando poder para ver quem tocava, ó. Disputando poder para ver quem era chamado de pastor ou bispo. Disputando poder porque estava zangado com o outro. Mas na hora da oração, oh Deus, era uma oração que arrepiava todo mundo. Mas terminava de orar, olhava para a pessoa e não falava porque estava de mal. E aí quando brigavam, abriam a igreja lá no outro lado da rua. E aí tinha um ano no interior que o nome era Igreja... Não vou dizer não. Mas acontece isso assim, ó. A Igreja do Amor. Não, Igreja da Verdade. Por essa aqui eu estou criando para não dizer o que aconteceu mesmo lá, que acontece muito. Igreja da Verdade. Aí eu começo a brigar. Somos nós dois que estamos ali, nós dois. Aí a gente briga. Não, irmão, tem que ter amor, viu, irmão? Não, tem que ter verdade. Ó, não quero mais andar com você, não. Aí eu abro do outro lado. Igreja do Amor. Olha. Aí fica você lá, ó Jesus, te adoramos porque o Senhor é o Deus da verdade. Aí eu aqui, ó Jesus, te adoramos porque o Senhor é o Deus do amor. Obrigado um com o outro. Isso é uma maluquice? Eu consigo passar isso para vocês? Eu consigo passar aqui. Vamos fazer os nossos cultos cheios de alegria, cheio de vida, cheio de ardor, porque também a gente não é frio, né? Oh Jesus, te louvamos, Jesus, aí também não, né? Então vamos fazer os nossos cultos cheios de ardor, cheio de fervor, claro, cheio do poder do Espírito, e ter uma vida todo dia, em santidade, em verdade e amor. Aí tu me ensina a andar na verdade, eu te ensino a andar do amor, a gente se abraça, aí é verdade e amor, que é Jesus. Mundo, portanto, não é só a indecência sexual, é também. Mundo é toda postura minha que tem a ver com o desejo da minha carne, com o desejo dos meus olhos e com soberba. A gente não vai tomar a forma do mundo. Vamos ler de novo o versículo 2, porque eu terminei me prolongando no que significa mundo. E não vos conformeis com este mundo ou a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Irmãos, não é só eu dizer assim, não vou tomar a forma do mundo, eu vou tomar a forma de Cristo. Aliás, no Evangelho, o Evangelho não é negativo, o Evangelho é positivo. O Evangelho é assim, não pode, não pode, não pode. Não, o Evangelho é, eu deixo de fazer uma coisa e substituo por outra. E ele diz aqui, não vou tomar a forma do mundo, mas vou transformar o meu jeito de pensar. E isso vai me levar a experimentar a vontade de Deus. Eu tenho alguns minutinhos ainda. Eu gostaria de
que fôssemos para as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Porque as bem-aventuranças nos apresentam um jeito de pensar completamente diferente do mundo. E aqui está uma coisa que eu já relembro para vocês, que é o seguinte: tudo aquilo que a gente vê na Bíblia, a gente não deve repetir como papagaio, mas a gente deve buscar entender o que é que significa. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Amém! Mas a pessoa não sabe o que é transformar pela renovação, o que é renovar a mente. Então, se lá em Romanos 12 fala para renovar a mente, mudar o jeito de pensar, a gente vai ver como é isso. Um dos aspectos, claro. Aqui em Mateus 5, no chamado Sermão do Monte, nós temos as bem-aventuranças a partir do versículo 3. Antes de ler, aliás, vamos ler o primeiro. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos começar por isso aí. Em primeiro lugar, o que é que significa bem-aventurado? Feliz. Comumente a gente entende assim. Mas como a palavra feliz também pode para alguém ficar meio confuso na cabeça, porque achar que ser feliz é sempre estar sorrindo, ser feliz é sempre estar bem, com dinheiro e com tudo. Então vamos mudar a palavra feliz para a palavra abençoado. Quem é abençoado segundo Deus? Quem é abençoado segundo Deus? Quem é uma bênção segundo Deus e não segundo o mundo? Então a gente pode entender as bem-aventuranças como se fosse isso, Deus dizendo quem é abençoado. E será que eu sou abençoado e você é abençoado, abençoada? Aqui ele está dizendo, em primeiro lugar, ele fala, abençoados os pobres de espírito. Lá em Lucas é pior ainda. Lá diz assim, abençoados ou bem-aventurados os pobres. Você já mudou o teu jeito de pensar? Que o abençoado, o bem-aventurado não é o rico, mas é o pobre? Tem que mudar o jeito de pensar, senão você vai ficar pensando igual o mundo. Mas eu não quero entrar aqui na explicação do ser abençoado o pobre, como está em Lucas, que dá para compreender lá. Mas aqui, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito, hoje se fala muito assim, quando uma pessoa é mesquinha, né? Quando a pessoa é mesquinha, uma pessoa que não ajuda ninguém, uma pessoa que só pensa nela, alguém diz assim, isso é um pobre de espírito. Não, está errado isso, aqui não tem nada a ver com isso. Pobre de espírito aqui é aquele que sabe que não tem nada de Deus nele. A palavra pobre é mendigo. Não está falando pobre aqui, o pobre que tem pouca comida, ou que tem pouco espírito, ou que tem pouco de Deus. Não, estou falando aquele que não tem nada. O mendigo de verdade, não é o mendigo que explora os outros pedindo coisa que não está precisando, não. A pessoa pobre mesmo, miserável, a pessoa que chegou naquela condição, porque adoeceu, ou porque foi abandonado, e a gente entra na casa da pessoa e não tem nada. É um mendigo. Então essa pessoa que não tem nada em casa, não tem 2 grãos de feijão, não tem um punhado de arroz, não tem um pedaço de biscoito, não tem nada.
O que é que ele faz? O que é que o mendigo faz? Pede. Pelo amor de Deus, me dê um punhado de farinha, me dê um pouquinho de feijão. É essa palavra aqui, pobre, é o mendigo. Então, quem é o pobre de espírito? O mendigo de espírito. O mendigo de espírito tem quanto de espírito nele? Tem quanto de Deus nele? Nada. E o que é que ele faz? O que é que o mendigo faz? Pede. Pede o quê? O mendigo de espírito pede o quê? Pede espírito. Pede Deus. Jesus está explicando isso aqui. Abençoado o que descobriu que não tem Deus. Foi o que aconteceu conosco aqui. A gente vivia a nossa vida e um dia a gente descobriu que era pecador e estava indo para o inferno. Não foi isso? A gente descobriu que não tinha Deus. A gente passou a vida toda dizendo, eu creio em Deus. Alguns de nós aqui. Alguns não. Não estava nem aí para nada. Mas outros falavam, eu creio muito em Deus. Outro dizia, eu tenho muito fé. Deus até responde quando eu peço. Você falava assim, não era? Até que um dia você descobriu que não. Que você estava morto, que você não tinha nada de Deus. O que é que você fez? Se converteu. Jesus me salva. Você descobriu que você era um mendigo de espírito. Estou conseguindo explicar? A gente descobriu que a gente era um mendigo de espírito e disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, me salva. Desses que sabem que eu mesmo, não tenho nada de Deus em mim, ao contrário, só tenho pecado, pecado e pecado. É desse que se arrepende, é que é o reino de Deus. Jesus não veio para o santo. Jesus veio para quem? Para os pecadores. O são não precisa de médico. Agora, onde é que reside o problema? É que alguns, depois de terem encontrado Jesus, descobrindo que era mendigo de espírito, que estava perdido, e aí é salvo, e ele chega assim, Jesus tem misericórdia, o que é que ele faz? Faz assim. E agora ele é todo poderoso. E começa a se achar melhor do que os outros. Esse é que é o problema. E a pessoa começa a olhar para os outros de cima para baixo, porque eu sou evangélico. Porque eu sou crente. E aquele miserável ali ainda não se tornou como eu sou. Eu acho que eu nem vou falar com ele. Passa pela pessoa e o nome de Jesus tem poder. Está repreendido. Ficou rico de espírito. Então está perdido. Por que é que a gente está salvo? É porque a gente ficou rico de espírito? Ou porque a gente é um pobre de espírito que Deus nos salvou? E aí começa a briga até entre os próprios crentes. Um olha para o outro e diz, sou melhor do que ele. Vamos dar uma olhada em Lucas 18. Lucas 18, 9 a 14, por favor. Depois, se der tempo, a gente volta aí para... Eu não tenho pretensão de ver todas as bem-aventuranças hoje, não. Lucas 18, versículo 9, por favor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Ô, irmãos, tenham paciência comigo. Eu posso pedir para a gente repetir isso aqui, só para gravar? Posso pedir? Vamos lá? Só essa frase. E disse também esta parábola. Vamos lá? Falam comigo, por favor? A uns que confiavam em si mesmos. Quem é que confia em si mesmo? É quem é rico.
Quem tem dinheiro, rico mesmo, fala, amanhã eu vou para a Europa. Estou cansado, preciso descansar uns dias em Paris. Ele tem dinheiro, ele compra a passagem e vai amanhã, ele tem. Não estou falando de soberba aqui não, estou falando a pessoa tem, vai para Paris. Já a pessoa que não tem dinheiro assim, para ir para Paris no outro dia, o outro fala assim, vamos ali para vamos ali para Santo Estevão, eu vou ver se eu tenho dinheiro para pagar o ônibus. Ele não confia nele, é um fato. Ele tem que fazer conta ainda. Esse aqui, Jesus está falando, aqueles que confiam em si mesmo. Olha o que diz aí, ó. Crendo que eram justos. Eu sou justo. Eu sou santo. E desprezavam os outros. Isso é uma característica de quem é rico de espírito nesse sentido. Despreza os outros. Versículo 2, então, Jesus conta a parábola e diz, versículo 10, 2 homens subiram ao templo para orar. Olha, os 2 crentes. Não era crente naquela época, não tinha nada de crente, mas para a gente entender. Para orar. Um fariseu, o fariseu era um religioso, todo certinho, obedecia todas as regras e tudo. E o outro, publicano. Quem é publicano? Era o cobrador de imposto. Era um homem que era considerado por todo mundo como um pecador, que não merecia respeito, porque ele cobrava imposto do seu povo para o povo inimigo. Então era um traidor. Além disso, publicano, cobrador de imposto, normalmente roubava também. Então normalmente, não todos, mas normalmente eram ladrões e cobrava imposto do seu povo para o povo inimigo. Então era alguém desprezado, ninguém valorizava publicano. 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Antes de seguir, é interessante isso aqui. Ele orava como? Consigo. Em outra versão diz, fica mais redundante ainda de propósito, orava consigo mesmo. Orava de si para si mesmo. Como é isso? É quando eu faço as coisas para eu me sentir bem. Ou para eu dizer, olha como eu sou bom. Por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês. Aí quando termina eu vou para casa. Rapaz, eu sei pregar mesmo, viu? Hoje ninguém dormiu na minha pregação. Porque de vez em quando dorme uns 2, eu fico... A pessoa está cansada, pelo menos a minha voz está servindo para descansar. Mas, não, hoje ninguém dormiu. Ou senão a gente faz um louvor aqui. Hein, Claude? Faz um louvor e depois a gente diz, o louvor da nossa congregação é bom, não é? Eita, isso aqui alguns já falaram. Tanto é que de vez em quando ele diz, o louvor hoje não foi bom não, viu? Ah, foi? Eu pensei que o louvor era para Jesus, não pensei que era para você. Mas nós não estamos longe disso aqui não, viu? Isso aqui está muito perto aqui do meu coração, esse coraçãozinho aqui, ó. Terrível, que se eu não botar na cruz. Poxa, nós oramos e foi um momento de oração poderoso, nós estamos bom mesmo na oração. Orando consigo mesmo. Fariseu ruim que está aqui dentro de mim, querendo aparecer. Vocês cuidado com os fariseus dentro de vocês, viu? É sério, gente, muito sério. E esse fariseu orava consigo mesmo, em pé, e dizia, ó a oração do cara, oração. Ó Deus, o publicano, renegado, marginalizado, que todo mundo considerava que era nada, estava lá atrás. Ele na frente e o cara lá atrás. Né? Lá atrás. Ó Deus, graças te dou. Porque não sou como os demais homens.
ladrões, roubadores, injustos e adúlteros. E aponta lá para trás e diz: não sou como este publicano, não sou como esse espírita, não sou como esse macumbeiro, Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu não sou como esse do candomblé. Obrigado porque eu não sou como esse gay. Obrigado porque eu não sou como esse adúltero que abandonou a mulher. Obrigado que eu não sou como esse político corrupto, ladrão. Ou não sou como esse político radical. Obrigado porque eu não sou, Jesus. Eu não sou. Que ele é rico de espírito. Ele olha para os outros de cima para baixo. Graças te dou. Ainda fazia assim, ó. Assim, é porque os judeus eles oram assim mesmo, viu, batendo? Graças te dou. Aí ó, o versículo seguinte, 12. Jejuo 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto possuo. Agora me diga uma coisa. Voltando ao versículo 11. Ele devia ser ladrão? Não. Não era para ser ladrão. Bota o versículo 11 aí, não sei se... Por favor, de novo. Ele devia ser injusto? Não. Ele devia ser adúltero? Também não. Não era para ser adúltero. Ele devia deixar de jejuar? Também não. Ele devia deixar de entregar o dízimo? Também não. Onde é que estava o problema? Da soberba. Ele era tudo isso sem precisar de Deus. Ele era. E vamos lembrar que ele não estava orando para Deus, ainda que ele disse, ó Deus. A Bíblia diz que ele orava consigo mesmo. Ele orava para ele ouvir a oração dele. E depois ele ficar contente, firme a oração. Agora tudo que eu fizer vai dar certo. Mentalidade de evangélico é essa. Ele quer fazer as coisas para a vida dele dar certo. Ele ganhar dinheiro, ele ser promovido no trabalho e ele ter saúde. Ele ora para si mesmo. E para ficar com a consciência tranquila. Orei. Ele não conhece a graça de Deus. Ele não conhece o amor de Deus. Ele quer fazer as coisas certinha para ele mesmo ficar bem. Esse é um homem rico de espírito, ele não precisa de Jesus. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, o fariseu foi logo lá para frente, lá no templo. O cara, de longe, nem entrou direito, de longe, ao longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, com vergonha, assim, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus explica no versículo 14, digo-vos que este, o publicano, o pecador, o rejeitado, que se arrependeu, clamando por misericórdia, porque era pobre de espírito, desceu perdoado, justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Bem, preciso lembrar para vocês que o texto bíblico não diz os humilhados serão exaltados em nenhum lugar.
Porque humilhado todo mundo é em algum momento da vida. É aquele que se humilha. Isso aqui, irmãos, não é tudo ao contrário do mundo? Não é? Bem-aventurados os mendigos de espírito, aquele que descobriu que é pecador, e diante dos homens e diante de Deus diz: me ajude, socorro, me salve, ora por mim. Não é permanecer no pecado, está entendendo, né? Não estou aqui dizendo que então o cara vai continuar sendo ladrão, não, o publicano. Não. Está falando de arrependimento, porque o fariseu não precisa de arrependimento. Porque o fariseu, ele se acha justo. E isso é um grande engano. Ele se coloca numa posição acima dos outros e ele quer ensinar para os outros. Ele quer dizer com os outros como os outros devem ser. Ele sempre tem uma justificativa, porque ele é justo. Ele vai ter sempre razão no que ele fala, porque ele se justifica, ele é justo, ele se acha justo, quem está certo é ele. Ele não se humilha diante de Deus, nem se humilha diante das pessoas. Ele não chora. Eu não vou continuar nas bem-aventuranças, talvez nos próximos domingos aí que eu estiver com vocês. Mas vocês conhecem as bem-aventuranças decorado. Quem não sabe decorar tem que decorar, viu? E quando decorar não se acha melhor do que quem não decorou, não. Eu posso estar, você pode estar cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio dos dons de Deus, cheio das manifestações do Espírito Santo, cheio da bênção de Deus na sua vida. Você pode estar cheio, eu também. Mas a gente nunca vai ser melhor do que quem não está cheio. Porque se a gente estiver cheio, é por causa da graça de Deus. Porque em nós mesmos, nós somos mendigos de espírito. Mas eu quero falar também com alguém entre nós, ou alguém que está visitando, que ainda não chegou nesse ponto de descobrir que é mendigo de espírito. Você é muito, ou você não descobriu isso ainda e você acha que você está tudo bem. Não está não, não está. Você precisa ser salvo. Mas pode ser alguém que é muito cheio de si. Dentro de casa com a esposa ou com o esposo. Em qualquer lugar, muito cheio de si. Você talvez não faça essa oração tão rasgada como o do fariseu. Esse é um fariseu muito doido esse aqui, né? Fariseu doidaço. Você não fala com Deus, eu quero falar com você. Se você é essa pessoa, se não é, que bom, mas se você é. Você não fala com Deus isso. Mas a tua maneira de viver com as pessoas é assim. Tua maneira é superior. Você não ouve ninguém. Inclusive se acha convertido, mas não teve uma experiência com Jesus, porque você sabe tudo de crente, mas não sabe o que é se humilhar diante de Cristo. Não sabe, isso você não sabe. Ao contrário, o Evangelho talvez tenha feito você ficar mais soberbo, mais soberba ainda. Porque agora você acha que Deus está do teu lado. Essa foi pesada, não foi? Mas sabe de uma coisa? A salvação é para aqueles que se quebrantam diante de Deus. Quebrantado o coração de carne, que Deus é que dá de presente. E o reino dos céus é para quem? Para os pobres de espírito. Para o pobre de espírito. Essa semana um pastor muito amigo meu me ligou, ele mora longe. E chorando,
ele falando de umas situações dele lá. E eu tive que dizer para ele: não, rapaz, não é isso tudo aí não. Levanta a tua cabeça. Mas por que ele ligou chorando? Porque ele é um mendigo de espírito. Uma coisa que aconteceu, ele queria falar logo, ele queria rasgar o coração, ele queria pedir socorro, me ajude, ore por mim. Desse homem é o reino dos céus. Não é daquele que mantém aparência, não é daquele que é sempre poderoso, é daquele que se quebranta diante de Deus. Pai, tenha misericórdia de mim porque sou pecador. Meu irmão, me ajuda, ora comigo, me ajuda a vencer. E essa pessoa chora, e essa pessoa vai vencendo por quê? Porque é pobre de espírito. Que entre nós não haja nenhum soberbo. Não tome a forma do mundo. Deixe-se quebrantar. A forma do mundo é a soberba. A forma do reino é quebrantamento, coração quebrantado. Manso, humilde diante de Deus. Daqueles que conheceram Jesus e conheceram o amor de Deus. Estou diante de um povo abençoado. Porque um povo pobre de espírito, que só tem o Espírito Santo porque pediu e Jesus deu. Eu espero ter explicado um pouco para vocês o que é transformar a mente, é mudar o jeito de pensar, para deixar de pensar do jeito do mundo, do jeito que todo mundo pensa, e pensar como Jesus pensa. Por exemplo, a segunda bem-aventurança: felizes os que choram. Não é o contrário? Mas aí eu não tenho tempo de explicar que choro é esse. O bom é apenas a gente mudar a mente, de pensar, deixa a tua mente ser mudada pela palavra. Não endurece teu coração. Que coisa bonita é uma mulher que se deixa transformar. Que coisa bonita é um homem que se deixa transformar. Bonito segundo a beleza de Cristo Jesus.